E agora? Entre nós com Gideone. Boas ideias para você pensar, curtir e compartilhar. Olá, gente boa, tudo bem com você? Eu tenho pensado ultimamente sobre voluntariado ou chamado, até mesmo questionando a minha própria vocação. Agora em abril, vou completar 29 anos de pastorado. Então você vai fazendo aquelas reflexões, o que eu já fiz, o que eu não fiz, o que eu devia, o que eu não devia. É natural da vida você olhar pelo retrovisor, não como que seguindo o seu passado, mas tendo uma referência para você continuar seguindo em frente. Então, voluntariado ou chamado, lá na sua paróquia, na sua igreja, seja católico, evangélico, espírita, da congregação, ancião, pastor, seja o bispo, ou enfim, um líder, você é um voluntário ou um chamado? Onde você congrega, onde você participa, lá, por exemplo, naquela associação de filantropia, onde você presta lá as suas ajudas, seu conhecimento, sua criatividade para ajudar o próximo, enfim, no casamento, nas amizades, na família, na política, no trabalho, como disse, da filantropia, você é um voluntário ou é o teu chamado? Você se considera um voluntário ou um chamado? Qual a sua missão de vida? Qual o seu propósito? Há uma diferença. O voluntário, ele faz quando pode, faz quando dá. E se alguém lhe disser não, se a maré não tiver para peixe, ele cai fora, porque ele é só um voluntário. Mas o chamado, ele faz por convicção. Ele pode receber ofensas, ele pode não ser elogiado, pode não ser reconhecido, mas ele não busca a glória terrena. Ele sabe que tudo que ele faz está sendo armazenado no reino espiritual. Já o voluntário, se não elogiar, não der o tapinha na costa, não der os parabéns, ele murcha, desce o bico, se entristece, capaz de não fazer mais aquilo que havia proposto, porque ele precisa do reconhecimento. É importante, sim, reconhecer e respeitar as pessoas. Agora, por um outro lado, a gente não pode fazer nada esperando a recompensa. Essa é a diferença. Eu uso isso como termômetro para a minha vida. Às vezes eu percebo que eu estou mais sendo voluntário do que propriamente chamado, porque às vezes quando a maré não está para peixe e quando eu sofro uma resistência, se eu caio fora logo, porque eu estava me voluntariando para aquilo. Mas o chamado pode chutar sua canela. Pode alguém dizer para você, você não dá conta. Pode alguém fechar todas as portas. Você dá um jeito. Você dribla, você vai, você não desiste, porque você tem um chamado. E aí eu quero fazer essa referência dentro da própria família. Você é um marido voluntário ou foi chamado para ser esposo? Você é uma esposa voluntária ou foi chamada para ser esposa? Por que há muitos casamentos falidos, se acabando? Então lá voluntário, enquanto for bonitinho, enquanto for gostosão, eu fico. E aí? Enquanto tem o que eu quero, enquanto tem o que me interessa, é voluntário. Eu tenho filhos voluntários que não são chamados para ser filhos. Enquanto meu pai está me dando, enquanto minha mãe está me dando, está fazendo, eu estou com eles. Amanhã ficou velho, ficou velha, esqueceu do pai, esqueceu da mãe. Pois é, minha gente. Sem querer ser moralista, longe de mim, porque eu faço as reflexões e eu me indago e às vezes eu percebo que eu sou voluntário em algumas coisas. Não tem nada de errado de ser voluntário. Mas qual a tua missão de vida? Eu quero chamar a atenção para o chamado. Tem muitos homens e mulheres que eu quero ter filhos. Animais também também criam, eu crio. Mas ser pai e ser mãe é um chamado. Sabe por que tem pai e mãe que abandonam os filhos? Porque são voluntários. Agora, se você foi chamado para ser pai, chamado para ser mãe, você não troca os seus filhos por nada. Você disciplina, orienta, brinca com eles, é o exemplo deles, é o espelho deles. Você é o tutor, você é o orientador, você é o mentor deles e você luta pela sua família. Enfim, precisamos refletir e puxar na memória o quanto somos voluntários e o quanto somos chamados. A diferença de um de outro? O voluntário, quando a porca torce o rabo, grita para Deus, Deus, assim não dá, não conta comigo. O chamado, ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O voluntário murmura, aquele que é chamado agradece. O voluntário está na igreja. O chamado, ele é membro do corpo de Cristo, membro da igreja. O voluntário
ele corre atrás das bênçãos, atrás das benesses, mas o chamado, ele sabe que são as bênçãos que devem correr atrás dele. Ele planta, rega e sabe que no tempo certo haverá a colheita e ele será digno de colher os frutos. Bem, o grande inimigo das promessas divinas é a inércia do ser humano. Deus faz algo novo somente na vida de quem está em movimento. Sem posicionamento não há intervenção do Senhor. Não há vontade de Deus sem decisão do homem. Não tem outro jeito. Encara os processos da vida, descubra o propósito, ou ele mesmo te encontrará, e Deus cumprirá as suas promessas. E você, depois dos processos, será tremendamente abençoado. O voluntário não passa pelos processos da vida. Ele abandona, porque ele é um voluntário. Mas os que são chamados, ele sabe que a porca torce o rabo. Ele sabe que às vezes o filho chora, a mãe não vê. Mas ele não desiste, porque ele tem uma missão. Ele tem um propósito. E aí? Sabe qual é o nosso maior chamado? Homens e mulheres. Você, camarada, seja homem. E você, mulher, seja mulher. Esse é o maior chamado nosso. O resto é consequência. Abraços e vem na paz. Você acabou de ouvir Entre nós com Gideone. de segunda a sexta, às 8 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Apoio Igreja da Paz, Benjamin Constant, 1370.